que o templo foi destruído para cá. Por que até hoje não se reconstruiu, não se fez nada, ou seja, e nem sequer ousavam subir lá no Har HaBayit, que é onde estão as mesquitas, né, que era o lugar onde estava o templo? Por quê? Porque todos estão impuros. Depois que o templo foi destruído e se acabou as cinzas daquelas parotas do mote, das vacas vermelhas lá do período do segundo templo, já nenhum judeu descendente de Arão, ou seja, que são Kohanim, sacerdotes, eles tinham mais esse estado de pureza para poder efetuar sacrifícios ou até mesmo reconstruir o templo, porque até mesmo para reconstruir o templo tem que estar nesse estado de pureza. Então esse seria o obstáculo atual. Como fazer isso, né? Então primeiro que essas vacas já tinham sumido muito tempo, não nascia, começaram a nascer e já são uma realidade. E depois, quando será possível fazer o abate dessa novilha, fazer ali a queima dela e pegar as cinzas para fazer o ritual de purificação? Quando? A questão é, de fato, o que realmente está acontecendo e por que esse assunto é tão importante? Porque a confirmação desse evento mostra para a gente que mais e mais está perto esse período que nós estudamos, que nós lemos, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós aprendemos sobre Tzara Gdolá, sobre grande tribulação. Ou seja, esse período em que é um período em que envolve a nação de Israel, envolve a presença de um terceiro templo em Israel, que envolve o retorno dos sacrifícios, das ofertas no templo, e que também, num dado momento, ele será profanado por uma abominação que vai trazer desolação, ou seja, por isso chamada Aretsev Yaakov, o sofrimento de Jacob, ou seja, a Tzara Gdolá, a grande tribulação, ou seja, tudo isso é necessário que haja um templo, e para que haja um templo, existe uma preparação. E essa preparação, ela depende exclusivamente da Pará Adumá, dessa novilha vermelha. E a gente tem visto muitos vídeos sobre esse tema, nós já fizemos vídeo aqui no canal também sobre esse tema, sobre a parota do moto, sobre essas novilhas vermelhas que já existem em Israel. Nós vamos mencioná-las, nós vamos falar sobre elas, mas vamos falar sobre um evento específico que aconteceu e que muita gente não sabe, ou que muita gente não deu atenção. Peço vocês que não esqueça que o seu like é muito importante, tá? Ter o like aqui, isso mostra para o YouTube que realmente o vídeo está sendo relevante, que as pessoas estão sendo alcançadas, estão gostando, o assunto é importante, então ele vai distribuir para mais pessoas. Então deixa o seu like aqui, eu peço a você. Se você entrou aqui e não é inscrito, se inscreve também no nosso canal. Comenta aqui o que você também acha do que eu vou falar aqui, do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Por isso é importante que você chame, né, convide as pessoas, convide seus amigos, família, né, seus irmãos da igreja, na sinagoga, para que possam participar conosco, porque ela vai ser realmente muito relevante para a informação que a gente quer passar aqui. O tema que nós trazemos é um tema que realmente impacta a nossa vida, né? A novilha vermelha foi abatida e está confirmado. Confirmado por quem? Pelo Instituto do Templo? Não, mas eu vou mostrar uma pessoa que esteve lá no momento dos abates e confirma isso. E não é só com palavras, não. A pessoa que esteve presente lá foi justamente a pessoa que forneceu as parotas do moto.
ele é uma das pessoas que levaram a Esparota do Moto como presente para Israel, ou seja, essas novilhas vermelhas. Então, como foi ele que forneceu, ele com a família dele teve o privilégio ali de participar daquele evento. E ele, categoricamente, ele vai dizer que aquele evento foi oficial. Mas vamos ver aqui, eu vou trazer detalhes para vocês do que eles vão dizer. Também temos um pequeno vídeo aqui que a gente pode compartilhar com vocês dele, do que ele gravou pessoalmente, né? Então, você consegue perceber como é que esse vídeo de hoje, essa live aqui de hoje, ela está com realmente uma relevância muito grande? Então, assim, se é verdade que a parada do mar já foi sacrificada, ou seja, já foi abatida, e as cinzas dela já existem, então nós temos então um start, né, para começar a purificação, ou seja, a tahará dos objetos do templo, dos sacerdotes e do próprio templo. Então, ou seja, que vai dar aval para reconstrução desse terceiro. Vamos aqui regressar um pouquinho no assunto, então, né? Porque às vezes há pessoas que não recordam, né? Ou não tenham lido, que é aqui o paradoxo da Pará Adumá. O que é Pará Adumá? Pará Adumá em hebraico quer dizer vaca vermelha ou novilha vermelha, né? A purificação pela cinza da novilha vermelha é o pré-requisito absoluto para o serviço sacerdotal no templo. Então, aonde é que a gente vê isso? Quem foi que inventou isso? Quem inventou isso foi Deus. Deus foi que deu essa ordem. Deus foi que deu esta mitzvah, esse mandamento. Então aqui, olha, Números capítulo 19, você vai ter toda a descrição dessa mitzvah. Você vai ter toda a descrição desse mandamento. E aqui a gente vê que desde o Mishkan, lá do tabernáculo, até o templo de Salomão, o segundo templo, sempre foi utilizada uma pará do mar para poder produzir as cinzas, essa cinza ser mesclada com água e ali efetuar a purificação dos objetos e das pessoas. Na questão do segundo templo, quando ele foi destruído, a reconstrução dele também se utilizou as cinzas da pará do mar, e agora o que virá é o terceiro templo. No caso, estamos falando do futuro, né? Be'ekarov be'yamen, como dizemos em hebraico, em breve nossos dias. Então, a tradição, vamos ver o que a tradição judaica ela diz, o que a tradição rabínica ela vai falar sobre esse tema. Segundo a Mishnah, que é a lei oral, apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas na história judaica, ou seja, desde Moisés até a destruição do segundo templo ali, naquele período de Yeshua, até 300 anos depois essas cinzas existiam. Eu já fiz também um vídeo aqui no nosso canal onde você poderá acessar sobre a pará do mar. Você vai ter muitos detalhes lá também sobre a explicação dela. E agora, verificando a profecia, nós temos ali um grande rabino também do período medieval, Maimônides, conhecido como Rambam. Ele declarou que a 10ª novilha seria preparada na era messiânica. Então seria justamente a partir do 1º século, né, em diante, já seriam os Emot HaMashiach, segundo a tradição judaica, já seriam os dias do Messias. E qual seria, então, nesse momento, o obstáculo atual? Hoje, todos os judeus são considerados impuros, ou seja, tamê, por contato com a morte, que é a chamada tumat met, impureza da morte. Sem as cinzas dessa pará do mar, dessa vaca vermelha ou novilha vermelha, sacerdotes, ou seja, os Kohanim, em hebraico, não podem entrar no local do templo. Então, veja que esse é o obstáculo do momento, ou pelo menos seria, né? Então, por que há, nesses 2000 anos, desde Yeshua para cá, desde que o templo foi destruído para cá, por que até hoje não se reconstruiu, não se fez nada, ou seja, e nem sequer ousavam subir lá no Har HaBayit, que é onde estão as mesquitas, né, que era o lugar onde estava o templo? Por quê? Porque todos estão impuros. Depois que o templo foi destruído,
e se acabou as cinzas daquelas parota do moto, das vacas vermelhas lá do período do Segundo Templo, já nenhum judeu descendente de Arão, ou seja, que são Kohanim, sacerdotes, eles tinham mais esse estado de pureza para poder efetuar sacrifícios ou até mesmo reconstruir o templo, porque até mesmo para reconstruir o templo tem que estar nesse estado de pureza. Então, esse seria o obstáculo atual. Como fazer isso, né? Então, primeiro que essas vacas já tinham sumido, muito tempo não nascia, começaram a nascer e já são uma realidade. E depois, quando será possível fazer o abate dessa novilha, fazer ali a queima dela e pegar as cinzas para fazer o ritual de purificação? Quando? Não se sabe, até então não se sabe, mas é o que a gente vai verificar aqui hoje a partir dos dados que a gente está trazendo aqui. Qual é o critério? Pelagem. O corpo todo dessa pará do mar, dessa novilha vermelha, seja 100% vermelha, ou seja, 100% ruiva. Apenas 2 pelos de cor diferente, preto ou branco, qualificam ou desqualificam o animal imediatamente. Ou seja, na realidade, se não tiver pelo nenhum, ela está qualificada. E se tiver pelo menos 2 ou 1 pelo diferente, ela já estaria desqualificada. Então, isso só em si já seria um milagre, porque você verificar todos os pelos de um animal já é uma coisa quase que impossível, e não nascer nenhum pelo de outra cor também seria quase impossível, né? A idade desse animal deve ser sacrificada a partir do seu 3º ano de vida. Então aí você já tem possibilidades também disso não poder acontecer. Integridade. O animal tinha que estar íntegro fisicamente, ou seja, orelhas e o corpo inteiro, sem qualquer defeito físico, mancha, marcação a ferro ou até mesmo furos de brinco de identificação do gado, como é costume no mundo inteiro, né? O gado ele sempre é marcado na orelha ou no nariz, ou seja, como identificação de que ele está vacinado, de que ele está dentro dos critérios da parte de vacinação, né? Da parte de veterinária. Quando a gente fala, e o histórico também desse animal era que ele nunca poderia ter sido usado para um trabalho ou uma montaria ou carregar alguma coisa. Então, assim, seria exclusivamente nascer para esse propósito, o propósito do abate, o propósito de cumprir essa função. Aí entra o que é chamado dessa Operação Texas, que eu acredito que vocês também já ouviram e nós também fizemos esse vídeo no nosso canal. Qual foi o desafio nessa busca genética? Décadas de busca sem sucesso em Israel, embriões de Nebraska falharam em 2018, ou seja, houve várias tentativas de se reproduzir esse evento. Solução em 2022. O fazendeiro Byron Stenson e a organização Bonei Israel localizam bezerros da raça Red Angus no Texas. Veja isso. E aí o que aconteceu? Convidaram rabinos para ir lá verificar. E aí vem o próximo passo, que foi a importação, que foi em setembro de 2022. Para contornar leis rígidas de exportação de gado, 5 novilhas são transportadas via American Airlines, utilizando uma brecha legal de pets, animais de estimação. Então, conseguiram trazer dos Estados Unidos para Israel como pets. O destino, né? Recebidos com cerimônia no aeroporto Ben Gurion por autoridades do Instituto do Templo e colocadas em quarentena, ou seja, agora, como foi dado como um presente, agora elas vão ser verificadas, observadas todo esse tempo. Então, essa foi a chamada Operação Texas. Né? Isso é como que um milagre depois de tantos anos, séculos ou milênios disso ter acontecido. Bom, qual é o dossiê que a gente traz aqui? É o fogo de 1º de julho de 2025. O local, uma colina remota em Samaria. Foi oculto do público isso. Tá? A hora foram às 16 horas, às 18 horas, horário local. Qual foi a ação que envolveu no momento ali? Uma novilha vermelha, conduzida desde Shiló, é sacrificada e queimada sobre uma pira de madeira.
Shiló, para quem não recorda, é o lugar onde também o tabernáculo parou por um bom tempo ali, né? Componentes tradicionais, madeira de cedro e sopo, né, que é aquela planta chamada esov, a lã tingida de escarlate foram adicionados às chamas, exatamente como dita a Torá. E o Instituto do Templo publicou logo depois que foi um ensaio técnico e inovador, usando uma novilha desqualificada. Então preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Fizeram esse evento lá em Shiló e, com todo critério, como diz a Torá, fizeram ali a lenha, né, de madeira, ela foi abatida ali, foi feita a shechitá nela ali, um sacerdote fez essa cerimônia, porém, no final, o Instituto do Templo veio dar a notícia que não, isso ali foi apenas um ensaio e aquilo ali não teve o valor espiritual que deveria, porque ela estava desqualificada. Então, aí a pergunta é, será? Vamos ver com mais detalhes essa versão oficial deles, né? Então, assim, só para a gente poder ver aqui, ó, os critérios de um ritual válido, ou seja, do serviço que a Torá ordena. O animal, né, ele, na hora do serviço ali, do ritual, tem que ser a novilha perfeita. O que aconteceu no ensaio? A mais imperfeita do rebanho com a cauda danificada e defeitos. Esse foi o argumento do Instituto do Templo. Vocês estão entendendo? A Torá, ela dá o critério. O critério desse ritual tem que ser o quê? Uma novilha perfeita. Já o Instituto do Templo vai dizer, não, a gente estava fazendo um ensaio lá com uma novilha que ela era imperfeita, lá do rebanho, com a cauda danificada e defeitos. O local, segundo a Torá, deve ser num local fora do acampamento, fora do templo. Então, assim, não é para ser um sacrifício dentro do templo, ela tem que ser abatida, morta e queimada fora. E se tornou tradicional, depois de Jerusalém receber ali o templo, ser no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então, como é que foi o ensaio? Lá nas montanhas da Samária, ou seja, lá onde é a cidade de Shiló, né, aonde anteriormente havia sido o tabernáculo estado por lá, foi ali que foi feito esse abate e essa queima. Ou seja, não foi em Jerusalém e nem tampouco dentro do templo, porque não há templo. Critérios, as vestimentas. O sacerdote tem que estar com vestes sacerdotais consagradas. Como é que foi o ensaio? Isso aqui é o argumento do Instituto do Templo, tá? Não, as roupas eram comuns, não consagradas. Preste atenção, o Instituto do Templo disse que as roupas eram comuns, não eram consagradas. E, segundo a Torá, as cinzas, dentro desse ritual, elas são guardadas e usadas para a purificação, ou seja, elas vão ser mescladas com água para a purificação. O que o Instituto do Templo disse? Não, elas foram deixadas no local, foram coletadas por pessoas impuras apenas para testar o equipamento. Gente, esse é o argumento do Instituto do Templo. Tudo que eu mostrei para vocês aqui, eles tentaram desqualificar todas as coisas que a Torá ordena, os critérios, e aí assim, não, nada que a gente fez ali se encaixou dentro dos critérios que a Torá ela ordena, né? Ou seja, a vaca, a novilha, ela não era perfeita, ela tinha defeitos, foi feito num local que não tem validade, o sacerdote estava usando roupa comum e, no final, as cinzas não foram coletadas e guardadas, elas foram deixadas lá, porque coletadas por pessoas impuras. Então, a pergunta que eu faço a vocês é assim, será que isso é verdade? Agora, se é verdade, tudo bem. Vai haver outros momentos em que vai ter outras novilhas e que vão realmente encontrar uma perfeita. Mas também existe um motivo muito lógico e muito justo para não se falar a verdade. Pô, Rabino, você está querendo dizer que foi válido ele mentir? Ou seja, ele tem uma... Não estou dizendo que é bom mentir, estou dizendo que
ele tem uma razão para não falar a verdade, e eu vou dizer para vocês por quê. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há uma grande probabilidade de que esse ritual, ou seja, né, esse serviço espiritual aconteceu de verdade. Então, preste atenção aqui agora no que eu vou mostrar a vocês, e por isso eu peço a você que compartilhe aqui o vídeo mais uma vez, e eu quero a opinião de vocês, se vocês vão concordar comigo ou não. Porque o tema do vídeo não é mentira não, tá? O tema do vídeo não é mentira, não é especulação, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas já vai deixando o seu comentário aí, o que você acha? Você acha que sim ou não? Então vamos lá, vamos ver na realidade, de fato, o que aconteceu, né? O Instituto do Templo vai dizer que não, foi um ensaio que não teve muita validade, foi só para praticar. Bom, vocês estão vendo aqui uma imagem, essa imagem é verdadeira, tá? O que eu quero enfatizar é esse Cohen que está no canto da sua tela. Esse sacerdote, ele é um Cohen, ele é um descendente de Arão, e ele está com roupas sacerdotais, ele não está com roupa comum, ele está com roupa sacerdotais. Tá? E aqui a gente traz para vocês sobre a questão do fator Cohen, ou seja, o fator sacerdote. A importância de que esse serviço, seja esse sacrifício, que não foi um sacrifício, é um abate, tem que ser feito por um Cohen, não pode ser feito por uma pessoa comum. Então, olha para cá, para essas diretrizes. O tipo de pessoa que pode abater essa vaca deve ser um filho, um descendente de Arão, ou seja, da linhagem sacerdotal. E a pessoa que esteve lá fazendo é esse que você está vendo aí do lado. Ele é um Cohen, ele é um descendente de Arão de linhagem sacerdotal. E qual é o status de pureza dele? Nível máximo, imaculado. Como mencionamos anteriormente, ele não pode ter nascido, aqui a gente vai ver o histórico de vida dele, ó. Nascido em parto domiciliar, nunca ter pisado em um hospital, nunca ter ido a um cemitério, ou seja, totalmente isolado do contato com os mortos. Está vendo esse sacerdote que está aí do lado? Ele que participou do abate dessa parada do mar, dessa novilha vermelha, e a queimou, ele mesmo está dentro dessas qualificações. Agora eu pergunto a você, esse evento, como o Instituto do Templo falou, que a pessoa não estava vestida com roupa sacerdotais, estava vestida com roupa comum, né? Não era um sacerdote qualificado, ou seja, tudo ali foi feito apenas como um ensaio. Então, a pergunta que eu faço é para vocês, atenção aqui, por que o Instituto do Templo, o Mahon Beit Mikdash, arriscaria a pureza inestimável dos únicos sacerdotes qualificados do mundo para realizar um simples ensaio prático que o tornaria impuro? Não era melhor ter pego um outro sacerdote que não era puro? Ou seja, que tenha nascido no hospital, que não se quadrasse nessas especificações? Por que o Instituto do Templo usaria uma pessoa que estivesse nesse estado de pureza inestimável? Ou seja, não ter nascido no hospital, nunca tocou em um morto, nunca teve contato com pessoas que estavam dentro de cemitério ou nada de impureza. Então, existe alguma coisa aqui que não está sendo contada, né? Aqui eu trago algumas fotos para vocês, olha. Aqui o estrado de madeira. A parada do mar, ela está aqui já morta. Aqui você tem pessoas auxiliando, tem um rabino aqui, provavelmente ele seja um Cohen também. Aqui você já vê o sacerdote trajado com as roupas sacerdotais, então ele não está com roupa comum como os outros, né? É ele que vai lá e abate ela e depois ele queima ela, veja ele aí. Então, o que o Instituto do Templo disse não confere, né? Então, há uma razão para isso? Claro que há, a gente vai ver aqui, né? Você vê aqui agora, depois de abatê-la, ele faz ali a lavagem e depois vai ser queimada. Eu estou trazendo aqui para vocês fotos. A gente vai ter um pequeno vídeo aqui em que a gente vai mostrar aqui umas imagenzinhas aqui. Veja que ela é queimada e depois as cinzas são coletadas. E aqui a gente vê a apresentação até de um pouquinho dela dentro de um saquinho. Veja, vocês vão entender essa imagem a partir do vídeo que eu vou mostrar aqui.
né? É um vídeo curtinho, mas que vai trazer muita elucidação para vocês. Needs to happen for that temple. So the ceremony of the red heifer não é um sacrifício, mas é uma cerimônia onde você pega as cinzas da novilha vermelha. E você acabou de voltar de Israel e vocês fizeram aquela cerimônia certo. Sim, eu realmente tenho algumas cinzas no meu bolso. E você quer nos mostrar? Sim, deixe-me ver se consigo desenterrá-lo. Você trouxe as cinzas da vaca com você? Bem, eu fiz sim. Eu fiz sim. Pode botar, João, certo? Então, aqui você pode segurá-lo. Estas são as cinzas do... Isso é apenas um pouco das cinzas da primeira cerimônia em 2000 anos. Esta é a cinza que produzimos quando fomos e pegamos uma vaca que era mais pura que tínhamos. Pegamos um padre Cohen que foi preparado sua vida inteira para fazer esta cerimônia e fizemos isso fora do Campus Shiloh. E produzimos essas cinzas. Então, eles são a primeira vez que essas cinzas estão na Terra em 2000 anos. Wow. Yeah. We Thank got you. lots of them. Viu que é justamente ele que estava lá, foi ele que doou as vacas, ele que ajudou a transportar as novilhas vermelhas para Israel, então deixaram ele participar ali daquele evento. E ele fala literalmente ali, justamente, que o Cohen que estava ali era um Cohen puro, que a novilha que estava ali era novilha pura, e que tudo foi feito conforme está prescrito na Torá, e depois de queimada foram recolhidas as cinzas, e ele ainda recebeu um pouquinho como um certo brinde por ele ter doado as novilhas para Israel. Então, queridos, nós estamos diante de uma coisa, assim, fenomenal, ok? Mas o mais importante de tudo que nós estamos falando aqui para vocês, né, a gente vai continuar aqui na apresentação do nosso material, é mostrar que, de verdade, aconteceu algo, não está sendo dito, e a gente vai entender melhor o porquê. Então tá aí o videozinho que a gente viu ele mostrando um pouquinho das cinzas, né? Então, só para recordar, queridos, venha estudar conosco na nossa Yeshivá, na nossa Escola Teológica Judaica Messiânica Azil, Azeit Yosef Yeshiva University. Estamos esperando por você. Não perca tempo. Informações completas na descrição deste vídeo. Ok? Você que tem desejo de estudar, venha estudar conosco na nossa escola, onde você vai ter a oportunidade ímpar de crescer mais no conhecimento das Escrituras Sagradas. Bom, agora, por quê? Vamos aos pontos de dúvida. Será que foi mesmo um teste? A gente viu aqui. Relatos das testemunhas. Menções em canais independentes, como o relato de Adam King, no podcast de Tim Pool, de observadores que descreveram o procedimento como um ritual genuíno e sigiloso, não treino. O risco do sacerdote foi o que nós mencionamos antes. Presença inexplicável de um Cohen 100% puro, algo que só a cerimônia oficial exige, e porque arriscariam tantos, né, trazer impureza sobre um sacerdote que a vida inteira permaneceu puro para esse momento tão especial. E o calendário, ou seja, a proximidade do sacrifício foi em julho, com datas simbólicas de luto e destruição dos templos, como o Tisha B'Av, que foi lá no início de agosto, entre Shiva Asar Betamuz, 17 de Tamuz, até Tisha B'Av, 9 de Av. Então, assim, tudo se encaixa, né? E a gente tem relatos de testemunhas, tem essa questão do sacerdote, seria um desperdício, ou seja, perder essa pureza que esse sacerdote tinha apenas para um exercício, apenas para um ensaio, que não tivesse tanta importância. Agora, por que do sigilo, queridos? Aí a gente vai entender também o lado do Instituto do Templo, do governo, é a dificuldade histórica da declaração. Então, assim, vamos aqui desde baixo do passo 1. Declarar uma novilha qualificada publicamente aciona gatilhos escatológicos imediatos, tanto para judeus como para cristãos. Isso provocaria algo no mundo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Passo 2, a atenção na esplanada das mesquitas, lá em Al-Aqsa, né? Ali onde era o templo. Já é o ponto mais volátil do Oriente Médio.
E o passo 3, temos esse registro também histórico. Em 2003, o porta-voz do Hamas citou especificamente a importação das parotas do moto, das novilhas vermelhas, como uma ofensa direta que motivou os ataques de 7 de outubro. Veja isso. Isso está na declaração desse líder do Hamas. Então, minimizar o evento como um teste técnico é a manobra política mais segura para evitar uma explosão regional precipitada, caso a cerimônia tenha sido real. Vamos deixar assim, né? Ou seja, por quê? Porque a gente está vendo aqui que se realmente viesse o Instituto do Templo dizer, olha, agora temos as cinzas da novilha vermelha, da Pará do Mar, agora a gente vai poder purificar os utensílios do templo, vamos purificar os sacerdotes numa cerimônia bonita. Tá, vocês estão fazendo isso para quê? Ah, para a reconstrução do templo. Mas um momento, a mesquita está lá em cima. Vocês vão tomar o lugar da mesquita? Olha só, olha o problema. Um problema com os países árabes, um problema diplomático, uma crise religiosa envolvendo a religião judaica e a religião muçulmana. Imagina quantos conflitos poderiam acontecer. Então, assim, no momento em que Israel está fazendo acordos de paz, buscando a paz com seus países vizinhos, existe a tensão de guerra com o Irã, tensão de guerra com os proxies do Irã, né, Hezbollah, Hamas, todos eles ali no Oriente Médio. Como que você vai anunciar uma coisa dessa e dizer, não, é oficial, agora nós estamos prontos para o templo? A gente entende, dá para entender o porquê que, tendo sido real esse sacrifício da Pará do Mar, que eu particularmente acredito que foi, o Instituto do Templo deixa em sigilo. O que nós estamos vendo agora na mídia aí? Ah, mais 3 parotas do moto, mais 3 vacas vermelhas estão sendo preparadas para um abate futuro. Então, isso é uma maneira de dizer o quê? Olha, tapa isso aqui, deixa isso quieto, vamos falar que nós temos vacas para o futuro. Então joga para frente. E aí que vem o meu pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Tudo que nós falamos aqui, mostramos a maneira como o Cohen, o sacerdote, estava pronto, a Pará do Mar, da maneira como foi abatida, as testemunhas ali presentes, foi queimada segundo o rito da Torá. Queridos, tudo pronto para a reconstrução desse templo. E aqui é onde eu quero entrar para falar com vocês o seguinte: uma vez que essas cinzas estão guardadas, elas mescladas com um pouquinho de água já serve para purificar pessoas e utensílios diante de Deus. Águas de purificação não é banho, é aspersão, são gotículas. Gotículas. Não é para encharcar a pessoa de água, ou encharcar o utensílio de água, dar um banho na pessoa, dar um banho naquele utensílio. Não, é aspersão, é aspergido. Se molha um molhozinho de uma planta, de um ezov, né, que é um isopo, e faz salpicar a água. Então você imagina a quantidade de cinza, a quantidade de água, o que você gasta é um pouquinho de nada. Então, isso tudo para quê? Para retirar a impureza da morte, a tumat met, a impureza dos utensílios que foram preparados, tirar a impureza espiritual das pessoas envolvidas, os sacerdotes, as pessoas que vão construir o templo precisam estar puras, os que vão construir por dentro e por fora do templo, os que vão construir o altar, todas as pessoas envolvidas precisam passar pelo ritual da purificação por meio das águas de purificação, com as cinzas da Pará do Mar. Então, enquanto o mundo observa o que oficialmente se diz na tela, né, diante das lentes das câmeras, diante do público, oficialmente se diz, não, nós temos mais 3 Pará do Mar agora que nasceram, e para o futuro a gente vai preparar elas para, ocasionalmente, a gente ter o nosso templo. Mas, enquanto isso, o que está sendo feito? Se está purificando os utensílios. Bom, assim penso eu, é isso que eu estou falando para vocês agora. Tá? Eu acredito que esse seja o caminho que nós estamos vivendo agora. Enquanto a mídia está focando no futuro, por causa dessas outras novilhas que nasceram agora, que estão sendo preparadas para o futuro,
A que foi sacrificada, suas cinzas com as águas estão purificando pessoas, purificando utensílios, deixando tudo pronto para o momento certo. Quando pensarem que no futuro já vai estar tudo pronto para que seja reconstruído. Então, eu quero mostrar a vocês aqui agora um outro problema, que é o problema geográfico. Só que esse problema já está resolvido há muito tempo, tá? Olha para cá, para esse mapa. Você vai ver agora aqui, olha, só para quem não conhece, tá? Essa parte aqui, esse muro todo que vocês estão vendo aqui, é chamado El Kotel HaMizrahi, ou seja, o muro oriental. Esse aqui é o muro oriental, é o que está de frente para o Monte das Oliveiras. Esse muro aqui, ele está de frente para o Monte das Oliveiras. É o Kotel HaMizrahi, tá? Esse aqui é o Kotel HaMa'arivi, é o muro ocidental. E aqui é onde está o Kotel. Ó. Esse pedacinho que vocês estão vendo aqui é justamente onde as pessoas oram nas festas. Aqui, ó, esse pátio todo que vocês estão vendo aqui é o famoso Kotel, o famoso Muro das Lamentações. Nessa parte toda aqui é judaica, vocês estão vendo? Então aqui é onde tem a sinagoga ali dentro, né? Você tem a parte que desce, que vai para o subsolo, esse muro vai até lá embaixo, né? Aqui do lado de cá é a parte das mulheres, isso aqui é uma rampa que tem que sai aqui em cima. Então, toda essa parte aqui é do Rova HaYehudi, né? O quarteirão judaico, e aqui é justamente onde as pessoas oram. Então, qual é a probabilidade de construção de um templo aqui, visto que temos a Mesquita Dourada aqui e a Mesquita Prateada aqui, El-Aqsa e a Mesquita de Omar. Então, onde seria reconstruído o templo? Isso aqui não seria um problema diplomático muito grande? Então, olha, basicamente, ele seria aqui no meio, nesse meio aqui. Então, o templo ele seria construído nesse meio, entre uma e outra, justamente atrás do quê? Do Kotel. Justamente aonde o povo ora, ali seria feito o templo atrás. Aqui, ó, esse aqui é o lugar onde as pessoas se reúnem. Então, não haveria necessidade de destruir a mesquita, isso não iria incomodar os muçulmanos, e nem o monumento lá de Omar, e nem a mesquita prateada aqui. Né? Então, isso é possível hoje, isso é provável que aconteça, queridos. Então, já não existe mais aquela complicação, aquela coisa impossível de acontecer. Tá? Então, realmente, estamos vivendo esta possibilidade aqui. Olha, isso aqui é claro que isso aqui é uma montagem, tá? Isso aqui não é real, é uma montagem, esse tempo vai chegar ainda, mas isso aqui está sendo real, muito mais porque chegou o momento das cinzas da Pará do Mar. A possibilidade real de que já tenhamos ali as cinzas e de que já comece o sistema de purificação dos elementos, do templo, das pessoas, dos objetos, ou seja, estamos realmente befetar, ou seja, as portas para que tudo isso aconteça. Bom, queridos, nós vamos aqui terminando essa apresentação que fizemos. Queria muito compartilhar com vocês essa informação, porque, de fato, agora na mídia vai estar passando direto sobre o nascimento das 3 novilhas, sobre as 3 novilhas que estão prontas, e eu queria trazer antes isso para vocês, para mostrar que, de fato, já existe essa grande probabilidade aqui, e acredito que isso aqui é mais uma informação que vai provocar em você, esse é o objetivo, tá? Provocar em você o desejo de se aproximar mais de Hashem, de Deus, de buscar mais, de orar mais, de se santificar mais, de se preparar mais, por saber que já estamos bem próximo daquele cenário final. Né? E quanto mais vai se aproximando o final, mais as lutas se tornam mais intensas. Queridos, Todarabá, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima live. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.